Bien. Entonces es un poco más viejita, te va a costar, pero es posible. Buenas tardes a todos. Son las 4:09 de la tarde del día de hoy, martes 7 de noviembre de 2023. La Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5, José Vasconcelos, les da la más cordial bienvenida a esta quinta conferencia internacional del ciclo Temas y Tendencias Actuales en Educación. Me complace presentar a ustedes a un entusiasta equipo de universitarios, profesores universitarios que se incorporan el día de hoy en esta actividad. En primer plano, a nuestra invitada conferencista magistral, la doctora Débora Piotto, de la Universidad de Sao Paulo. El maestro Leonardo Herrera González, profesor de portugués de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción, hermana de la ANP, allí en Ciudad Universitaria, profesor de portugués, quien se desempeñará como nuestro intérprete consecutivo. Y la doctora Carla Verónica García Cruz, profesora del Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5, José Vasconcelos, quien el día de hoy fungirá como moderadora. Doctora García Cruz, le cedo el uso de la palabra y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Luis Gustavo. Para mí es un honor estar en este ciclo de conferencias. Y para comenzar, voy a leer la biodata de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Débora Cristina Piotto. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Sao Paulo, obteniendo el grado en el año de 1996 y la maestría en el año 2002 y el doctorado en 2007 en Psicología Escolar y del Desarrollo Humano por el Instituto de Psicología de la USP y el postdoctorado en Educación en 2010 por la Universidad Federal de Minas Gerais. Coordina el grupo de sobre éxito y fracaso escolar y tiene experiencia en el área de fundamentos de educación, actuando principalmente en temas como escuelas públicas, trayectorias escolares y psicología histórico-cultural. Actualmente es profesora asociada en la Universidad de Sao Paulo, donde labora en las licenciaturas de Psicología, Química, Ciencias Biológicas y en el programa de posgrado en Educación. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, y por favor, pues, este es su público. Bienvenida. Gracias. Bem-vinda, doutora. Boa tarde, eu que agradeço muito o convite e a apresentação, em especial na figura do professor Luiz Gustavo Gonzalez Martinez. Eu cumprimento toda a comissão organizadora do ciclo de conferências internacionais e agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Bom, aqui no Brasil já estamos à noite, aqui já estamos, aqui já é mais de 7 horas da noite, mas nessa tarde de trabalho, né? Tarde, noite de trabalho conjunta. Gostaria também de agradecer o professor que está fazendo, o Leonardo, né? Que gentilmente está fazendo a tradução, agradeço muito. E, Leonardo, eu paro um pouquinho, você gostaria de... Pues no, doctora, sí. Buenas tardes. Quiero agradecer a la invitación hecha por la Escuela Nacional Preparatoria y también la colaboración, la invitación hecha por el doctor Luis Gustavo González Martínez, así como la colaboración del traductor e intérprete. Sí. Obrigado, doutora. Gostaria também de saudar todas e todos os professores e estudantes que estão aqui nos acompanhando e falar do meu profundo respeito e admiração pelos trabalhos dos professores, né, que foram tão difíceis nos tempos, né, da pandemia que acabamos de passar e que continuamos com novos desafios aí, nesse período pós-pandêmico, né, que nos trouxe muitas questões agora para a gente
discutir e enfrentar, né? Sí, me gustaría saludar también a los profesores que conforman la audiencia en este momento y reconocemos todo el esfuerzo que implica para todos después de regresar de la pandemia, todos los esfuerzos que tenemos que hacer para mantener viva nuestra actividad académica. Então, agora eu vou compartilhar alguns slides com vocês para trazer questões para a nossa conversa aqui nesta tarde, né? Voy a compartir una presentación para estar a la par en de lo que iremos conversando esta tarde. Um minutinho para eu vou compartilhar a tela. Por un momento, vamos a compartir la pantalla. Vocês veem minha tela? ¿Están viendo mi presentación? Sí, doctora, sí, De acuerdo, gracias. doctora. Então, para esse ciclo de conferências, né, internacionais, que tem como mote o título Temas e Tendências Atuais em Educação, eu escolhi discutir aqui com vocês o papel da escola no desenvolvimento humano. E daí eu intitulei, né, essa minha fala aqui com vocês como Educação e Desenvolvimento Humano. Qual o papel da escola? Como parte, siguiendo el tema de estas conferencias internacionales, yo escogí la siguiente presentación del papel de la escuela en el desarrollo humano. ¿Cuál es el papel de la escuela? Sim, e para responder essa pergunta, né, qual o papel da escola ou da educação escolar no desenvolvimento humano, eu vou me basear numa teoria psicológica, que é a psicologia histórico-cultural, fundada por um psicólogo russo, né, chamado, talvez seja conhecido de muitos de vocês, chamado Vygotsky, que é hoje, né, essa teoria, ela é no campo da pesquisa educacional, especialmente, né, na interface com a psicologia e também com a didática, uma das teorias que vem sendo mais estudadas no mundo inteiro. Y para abordar este papel precisamente de la escuela en el desarrollo humano, escogí un enfoque histórico sociocultural, principalmente el trabajo de un psicólogo ruso que seguramente ustedes conocen, que es Vygotsky, que él lleva a cabo investigación educativa en la interfase de la educación, la psicología y la actividad social. Então, para responder essa pergunta, qual o papel da escola no desenvolvimento humano, nós vamos aqui analisar 3 questões. A primeira delas é qual é a concepção de desenvolvimento humano nessa teoria psicológica, né, na psicologia histórico-cultural. A segunda, qual é o papel da educação no desenvolvimento humano, segundo essa concepção, e quais contribuições a psicologia histórico-cultural pode trazer para o trabalho pedagógico em geral e, em específico, eu vou trazer exemplos aqui para a organização do trabalho pedagógico com crianças pequenas, né? Y para tratar de responder a esta pregunta sobre el papel de la escuela ¿cuál es el papel de la escuela en el desarrollo humano? Vamos a abordar el papel, tres aspectos fundamentales: el papel de la educación y la concepción en el desarrollo humano, cuáles son las contribuciones de la escuela también para ese desarrollo y cuál sería el papel del trabajo pedagógico en la conformación efectivamente de la escuela como un agente decisivo en el desarrollo humano, sobre todo con niños menores. Sim. E ao longo da minha exposição, eu vou trazer algumas imagens e fotos, algumas são de domínio público, né, na internet, outras são de arquivo pessoal meu, e outras são de situações educativas que eu supervisionei, e todas as fotos feitas com autorizações.
Sí, en esta presentación haremos algunas imágenes, algunas son del dominio público, otras que yo estoy tomando directamente de mis experiencias y voy a referirme también a experiencias de intervención en las cuales yo participo de manera directa. Sim. Então, esse, como todos conhecem, é Vygotsky, né? Vygotsky, só alguns dados biográficos, né? Bem rapidamente, nasceu em 1896, na Bielorrússia, faleceu em 1934, com 37 anos, de tuberculose, doença com a qual ele conviveu durante 14 anos. Então, Vygotsky viveu muito pouco, né? Em condições difíceis, porque metade da vida dele ele conviveu, né, com a doença né, de qual doença ele faleceu, mas apesar disso ele teve uma intensa atividade profissional e acadêmico-científica, né? E os seus escritos estão até hoje sendo alguns descobertos, traduzidos, encontrados, discutidos, debatidos, de modo que é um conhecimento bastante efervescente ainda, né? E cujo interesse é crescente no mundo inteiro. E as suas ideias chegaram no Ocidente, né, a partir mais ou menos da década de 60, com a primeira tradução que foi feita nos Estados Unidos de um dos principais livros dele, que é Pensamento e Habla, né, e Fala e Língua. Sí, como todos saben, Vygotsky nace en 1896 en Bielorrusia. Él vive una vida muy corta de apenas 43 años, muere en 34 con consecuencias de tuberculosis, una enfermedad que lo aquejaba. Él tiene una vida activa en términos académicos, en términos pedagógicos, de 14 años, y toda esa actividad que él generó sigue despertando el interés académico y científico. Es un conocimiento efervescente todavía, que genera interés creciente en el mundo occidental, principalmente en la década de los 60, cuando en Estados Unidos se publica su primer libro, Pensamiento y... Habla. La segunda, y Habla, perdón. Uhum. A melhor tradução está em espanhol do livro do Vygotsky. Alguns traduzem como pensamento e linguagem, né? Mas a tradução melhor é pensamento e habla. Bom, então, segundo a psicologia histórico-cultural que Vygotsky fundou, né? Segundo essa teoria, é a história, né? Então, qual é a concepção de desenvolvimento humano nessa teoria, né? É a concepção de que é a história da cultura de um determinado grupo social que vai dizer das possibilidades e dos limites do desenvolvimento humano. Ou seja, todo fenômeno psíquico, né, para essa teoria tem uma história, inclusive os fenômenos humanos, né? Todo fenômeno, né, o fenômeno social da onde essa teoria parte, né, que é da teoria marxista, todos os fenômenos têm história, inclusive o fenômeno humano. Seu microfone, Leonardo. Ahí, sí, disculpen. El principal aporte de esta posición histórico-cultural se basa en la concepción de que el desarrollo humano se vincula también con el desarrollo social, se vincula con la historia. Obviamente esto toma una fuerte vinculación con el marxismo, pero es lo que prevalece en este momento, esa vinculación entre lo social, lo histórico y lo humano. Então, isso quer dizer que todas as características tipicamente humanas, ou que Vygotsky chama de funções psicológicas superiores, né, que são aquelas características que nos diferenciam de todos os demais animais, né, elas têm uma história, né, que é uma história ao longo da espécie humana
e uma história ao longo do desenvolvimento de cada ser humano. Então, nós temos uma história, cada característica tipicamente humana, ou cada função psicológica superior, tem uma filogênese, né? Ou seja, uma história da espécie, filo, a espécie, né? E uma ontogênese, ou seja, uma história no desenvolvimento de cada ser humano. Sí, esta misma posición señala que las funciones psicológicas superiores se vinculan con la historia a lo largo de la especie humana y también del desarrollo humano. No se desvincula de los aspectos sociales e históricos. Então, é importante, né, a gente responder para entender a concepção de desenvolvimento humano, como nos tornamos humanos, né? Segundo a psicologia histórico-cultural, o ser não nasce humano, humano nessa direção das funções psicológicas superiores, humano no sentido dessas características tipicamente humanos. O ser, ele se torna humano, né? Então, nós nascemos, os bebês humanos são filhotinhos, né? Como filhotes de outros animais, né? E aquelas características que são as tipicamente humanas, elas são construídas socialmente, elas não são naturais, inatas, né? Mas sim construções sociais. Então, como... Pode falar. Sí. Entonces, para tratar de responder a esta pregunta, ¿cómo nos tornamos humanos? Es necesario pensar que el ser humano se vuelve humano. ¿De qué manera? Por medio de la relación con otros seres humanos. ¿De qué forma? A través del aprendizaje, mediante el aprendizaje. Isso. Então, o ser não nasce humano, né, nesse sentido, como nós nos tornamos humanos, né? Por meio da relação com outro ser humano, né? E o que acontece nessa relação com outro ser humano, né? Como é que na relação com outro ser humano eu me torno humano? Por meio da aprendizagem, né? Então, um exemplo desse processo de humanização, né, é o sorriso. Então, o sorriso, que a gente chama de sorriso social, né, ele é inicialmente um reflexo fisiológico de um estado de bem-estar, né? Então, o bebê, quando ele está, por exemplo, alimentado, ele tem um reflexo no rosto, né, na expressão do rosto, de bem-estar. E aquilo vai sendo significado pelos adultos, né, que circundam esse bebê como se fosse um sorriso, né? Então, a mãe diz, olha que bonitinho, ele está sorrindo, ou o pai, ou a professora, né? Olha, ele está sorrindo para mim. E pouco a pouco, na relação com esses adultos, o que era uma expressão fisiológica vai se tornando algo social, ou seja, um sorriso que é um meio de comunicação. ¿Sí? Entonces, si partimos de que el ser humano se vuelve humano por medio de la relación con otros seres humanos, y como ya dijimos, por medio del aprendizaje, uno de esos ejemplos será la sonrisa, que vamos a llamarla también, a entenderla como una sonrisa social. La sonrisa social es un reflejo fisiológico del bienestar social que el niño está adquiriendo, recibiendo, ¿no? En el bebé, la sonrisa es significado por los adultos. Los adultos, los padres, dicen, ¡ay, qué bonito! El bebé está sonriendo. Hay esa filiación, entender que está siendo satisfecho en su bienestar social, en su significado como parte del desarrollo humano. Um outro exemplo, né, de quanto nós vamos nos tornando, vamos desenvolvendo por meio da relação com o outro. Essas características tipicamente humanas ou as funções psicológicas superiores é o fato de que no início da vida, né, a questão biológica faz muita diferença, né? Então, uma coisa é um bebê de 4 meses, e muito diferente é um bebê de 8 meses. Depois, essa diferença de 4 meses não vai fazer muita diferença, né? Então,
por exemplo, uma criança de 3 anos e uma criança de 3 anos e 4 meses não são muito diferentes entre si em termos de desenvolvimento biológico, né? Mas no início da vida, isso faz muita diferença, né? Tanto que os agrupamentos de crianças, no início, né? No berçário, por exemplo, se toma muito em conta a idade, né? As diferenças de meses significam diferentes agrupamentos no berçário, né? E quando a gente avança mais na educação de crianças pequenas, as crianças todas de 3 anos estão juntas, né? No berçário elas não estavam. Uma de 3 anos não estava no mesmo grupo, talvez, uma de 5, 6, 7 meses não estava no mesmo grupo de uma criança de 1 ano e meio, né? Sí. Otro ejemplo serían las características que se vinculan con las funciones psicológicas sociales de los niños durante su desarrollo. Por ejemplo, lo que podríamos encontrar, qué diferencias podríamos encontrar entre niños de 4 meses a niños de 8 meses, ¿no? O niños de 3 años y niños de 3 años y 4 meses también, que comparten cierto espacio, como serían los cuneros, en las guarderías, ¿no? Ahí podemos encontrar ciertas características comunes que son comunes a partir de de las diferencias biológicas, pero hay de alguna manera, una vinculación social ya. Sim, então, para Vygotsky, retomando aqui, o ser não nasce humano, no sentido de características psicológicas, né? Ele se torna humano. Como é que ele se torna humano? Na relação com outro ser humano por meio da aprendizagem. Então, tudo que nós temos em nós, que é tipicamente humano, é aprendido na relação com outro ser humano, né? Então, eu aprendo tudo com outro ser humano. Ou seja, eu me torno humano porque eu aprendo com outro ser humano que já desenvolveu em si essas características a ser humano, né? Então, tudo o que nós temos, né, em nós de humano, no sentido psicológico, né, é aprendido com outro ser humano. ¿Sí? Nos tornamos humanos precisamente a partir, por medio del aprendizaje, aprendido todo en relación con el ser humano, con otros seres humanos, a partir de la convivencia. Es a partir de la convivencia con ellos que aprendemos lo que sabemos, lo que conocemos, ¿no? Nos tornamos humanos porque aprendemos cómo es con y otro ser humano. Por lo tanto, el aprendizaje tendrá un papel central en el desarrollo del ser humano. Então, um exemplo são as histórias, né, de crianças que foram abandonadas em séculos anteriores, em florestas, né, e foram encontradas, né? Um exemplo clássico, que é um exemplo verídico, né, está retratado no filme Garoto Selvagem, dirigido por François Truffaut, que retrata uma história de uma criança, um menino que foi abandonado, não se sabe exatamente que idade, mas com uma idade que ele conseguiu sobreviver, né? Então não era muito pequeno, e que foi encontrado depois em torno com 12 anos mais ou menos, né? E o filme retrata a tentativa do médico, né, que que se encarregou dos cuidados dele, de ensiná-lo. Então, educá-lo, né, no sentido da direção das funções psicológicas superiores. Então, ele não falava e ele não andava, na maior parte do tempo, sobre 2 apoios, né? Então, se uma criança for deixada, né, isolada, né, do contato com outros seres humanos, ela não vai desenvolver a fala, embora ela não tenha nenhum problema, mesmo que ela não tenha nenhum problema auditivo ou fonoaudiológico, né? Por quê? Porque a fala é uma característica tipicamente humana que só vai se desenvolver na relação com outros seres humanos. E até o andar, né, que nós temos, nós nascemos com um reflexo da marcha. Então, se a gente pegar um bebê recém-nascido e colocar sobre uma superfície plana, ele tem uma tendência, quando ele é recém-nascido, você segurando o bebê, obviamente, em fazer esse movimento com né, com as duas pernas. Mas esse reflexo é perdido e só
depois de 1 ano é que o bebê, em torno de 1 ano, que o bebê começa a andar. Então, até o andar, que a gente tem um reflexo, né? Até isso, se eu não tiver convivendo com outros seres humanos, eu não vou desenvolver, né? Vide que o menino selvagem, na maior parte do tempo, ele andava sobre 4 apoios. Sí, estos ejemplos de niños que los podemos encontrar a partir de ejemplos de niños que son abandonados. Un ejemplo por todos conocidos, abandonados en las selvas, en los bosques. Tenemos un ejemplo clásico que sería el que se recrea en el filme, en la película de François Truffaut, que es el del niño salvaje. Parece ser que así se llama la película. Un niño que es abandonado y que después es encontrado, recuperado alrededor de unos 12 años, ¿no? Bueno, hay un médico que se encarga, hace los intentos por integrarlo al medio, a partir de educarlo, a partir de integrarlo mediante el lenguaje. Un elemento fundamental en la educación será el lenguaje, ¿no? Incluso podemos ver que este personaje se apoya originalmente en 4 extremidades, posteriormente logra incorporarse físicamente, pero lo que va a destacar fundamentalmente es el habla. Podemos ver, esto lo podemos observar también cuando se le está enseñando a un niño de alrededor de 1 año, más o menos, un poco antes de 1 año, él tiene un reflejo de marcha, de avanzar, de caminar. Hay una tendencia al movimiento de las 2 piernas por parte del niño, pero esto lo aprende a partir de esa interacción con otros seres humanos, ¿no? Ya alrededor de 1 año ya comienza a caminar, pero esto no sería necesariamente posible si no está mediada esa relación con lo humano, con otros seres humanos, quienes lo van a encaminar a la presencia, al desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Isso. Um exemplo disso, mais atual, né, foi a questão do desenvolvimento da fala em crianças pequenas durante a pandemia. Então, professores, né, que trabalham com crianças pequenas podem testemunhar isso, né, quanto o desenvolvimento da fala foi prejudicado e seu desenvolvimento ficou atrasado. Então, as crianças, quando voltaram para as escolas, né, as crianças pequenas que estavam em idade de aprender a falar, né, em torno de 2 anos, elas chegaram até as escolas com uma fala muito pouco desenvolvida, né, por conta da falta de oportunidade de conviver com outras pessoas e desenvolver a fala. Sí, otro ejemplo que podemos identificar fácilmente es el desarrollo del habla en niños durante la pandemia, ¿no? Que se vio la vida social, la relación con otros seres humanos se vio limitada, lo cual se demuestra en el desarrollo afectado de su lenguaje, ¿sí? Y una vez que regresan a las escuelas, por ahí de los 2 años, el habla de estos niños es poca. Y esto es una evidencia que evidentemente la vida en grupo social incide directamente en el aprendizaje y de manera más puntual en el lenguaje. Sim. Bom, o próximo slide eu vou passar, mas não vou projetar. Era um exemplo de imitação, mas por conta do tempo aqui, eu vou pular. Sí, la siguiente lámina no la voy a proyectar, es un ejemplo de un evento de imitación, me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Sim, então, como nós né, para Vygotsky, para a psicologia histórico-cultural, nós aprendemos a ser humanos, né? E aprendemos como? Na relação com outro ser humano, nós desenvolvemos as características tipicamente humanas. Então, tudo que nós temos de humano, no sentido psicológico, em nós é aprendido, né? Então, nós nos tornamos humanos na direção das funções psicológicas superiores, ou seja, na direção daquelas características que nos diferenciam de todos os demais animais, porque nós aprendemos
com o outro ser humano, né? Então, a aprendizagem, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento humano. ¿Sí? Entonces, volviendo a esta perspectiva de la concepción del desarrollo histórico-social, aprendemos a ser humanos en relación con otro ser humano mediante el aprendizaje. Aprendemos a ser humanos. Eso es lo que explica cómo aprendemos. Todo lo que tenemos de ser humanos en nosotros es aprendido. Nos tornamos humanos porque aprendemos con otro ser humano. Están en juego esas funciones psicológicas superiores. Por lo tanto, el aprendizaje tiene un papel central en el desarrollo humano. Sim. Mas nós temos dois tipos de aprendizagem, né? É uma aprendizagem em geral, que acontece espontaneamente, no dia a dia, na nossa vida, em situações em família, no bairro, na vizinhança, com amigos, né? E nós temos outra aprendizagem que é resultado de um processo deliberado, intencional e explícito. ¿Sí? Entonces, cabe aquí destacar que tenemos dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje así general que ocurre de manera espontánea a partir de nuestra convivencia con el vecindario, con los familiares, en el trato diario. Y el segundo tipo de aprendizaje sería un aprendizaje resultado de un proceso deliberado, planeado, explícito e intencional. Isso. E onde Perdón, que... perdón, doctora, perdón, maestro Leonardo. Me dicen algunos profesores que no notan el cambio de las diapositivas. ¿Podría la doctora poner la diapositiva completa, por favor? Gracias. Sim. Doutora, estão comentando alguns dos assistentes que não estão conseguindo acompanhar o desenvolvimento dos slides. eu para voltar? Ou Volto. na altura onde a senhora está. Sim? Eu acho que a partir do número 5. Eu volto então, Leonardo? Só colocar a partir da número 5 ou 6, eu acho. Esse? Ou Aqui, anterior? a senhora está conseguindo ver? Eu estou. Vocês estão vendo? Ficamos na primeira, naquela do título. Le explico que nos quedamos apenas en la primera diapositiva. Creo que no estaba. Ese es el punto. Como a gente. Como que eu posso fazer? Aqui está dizendo que eu estou compartilhando. Sí, ¿cómo lo podemos hacer, Gustavo? Porque ella piensa que se está compartiendo, pero en realidad estamos viendo la primera. Así es. Ajá. ¿Quién puede? ¿Con ¿Alguien F5? ¿Con F5? F5, doctora? F5? F5, pues. ¿Sí? Apertei. Mas Leonardo e Luiz Gustavo, vocês conseguem ver ou também não estão vendo? También no. No se ve el cambio de diapositiva. Déjeme ver si yo tengo la presentación de la doctora. Ok. Sí, para ver si yo lo puedo ir en todo caso. ¿Y tú la proyectas? Pasando para que la doctora, sí, vamos a un minutito. Estos son lo que da el sal y pimienta a las presentaciones en vivo. Sí, aquí la tengo, la voy en este momento a bajar. Sí. Yo creo y que ya la tenemos para que la doctora pueda. Sí. Una en donde dice. Sí, una la doctora, a ver si tipos me permite compartir. Sí, si me permite compartir la doctora, Leo, por favor. Sí. Doutora, a senhora podia permitir ele partilhar? Partilhar? Pro Luiz. Pro Luiz Gustavo, sim. Ele vai virar anfitrião também. Sim. Tá ótimo. Sim. Parece que já te deu acesso. Porque para mim aparece que eu estou compartilhando. Ajá, sí, para ella parece que está compartiendo. A ver, inténtalo. Sí, ahí viene ya. A ver, ya tengo aquí. Debe ser la número. Aquí está la. A ver, ¿la 5? O 6, yo te digo, avanza.
Otra. Tú me dices. Sí, cómo no. Otra más, otra más. Ajá. ¿Más? Ok. Ahí, esa Sim, es aí. donde estamos. Terminamos esta. Bueno, regresa anterior. ¿Esta? Estaba Isso, explicando. aí. ¿Esta? Sí, Ok. pronto, doctora. Sim. Ah, que... Querem que eu volte um pouquinho ou não ¿Quieren que precisa? regrese un poquito? ¿Quieren que retorne? Maestros, ¿será necesario que la doctora retome un poquito lo anterior o seguimos adelante, maestros, por favor? Yo creo que no es necesario, seguimos Ok. adelante. Ajá, no Continuamos, doctor, necesita, entonces. doutora. Gracias. Podemos seguir em frente, tá? Tá, ok, obrigada. Bom, então, onde é que acontece, né? A gente estava falando de dois tipos de aprendizagem. Primeiro que a aprendizagem ela é central no desenvolvimento humano, a gente aprende a ser humano, mas existem dois tipos de aprendizagem. Uma aprendizagem que se dá cotidianamente ou espontaneamente, e um outro tipo de aprendizagem que é resultado de um processo deliberado, explícito, intencional, planejado, né? E onde que esse segundo tipo de aprendizagem acontece? Na nossa sociedade é na escola, né? Então, a gente vai para o segundo tópico, que eu disse que nós iríamos abordar 3 questões para responder a nossa pergunta: qual é o papel da escola, da educação escolar no desenvolvimento humano, né? Então, agora a gente entra no segundo tópico, que é o papel da escola, né, no desenvolvimento. O próximo, por favor. Al principio de mi exposición, yo dije que íbamos a abordarlo a partir de 3 tópicos. En este momento vayamos al segundo tópico, que sería el papel de la escuela. La siguiente lámina, por favor, Gustavo. Sim, então agora nós vamos falar do papel da educação no desenvolvimento humano, né? Essa foto é uma foto do Vygotsky dando aula. O Vygotsky foi professor, ele deu aula para professores, né, para futuros professores. Inclusive ele tem um livro que ele escreveu pensando nos professores, né, para ensinar os conhecimentos psicológicos para professores, que o livro chama Psicologia Pedagógica, que é da primeira fase da obra dele, né? E eu gosto dessa imagem porque a psicologia histórico-cultural tem uma grande preocupação, a questão da educação é central, né, na sua teoria, e Vygotsky dedica uma parte importante, né, da sua discussão para a questão da educação. ¿Sí? Entonces, el tópico de la educación es en el que vamos a arrancar. Me gusta esta fotografía que estamos mostrando aquí. Aquí vemos a Vygotsky en una experiencia de formación de profesores. Él estaba muy preocupado, interesado en pasar esa imagen de la psicología histórico-cultural. Es algo fundamental en la base de su propuesta de la educación y su papel en la formación del humano. Então, aqui nós estamos falando não da educação em geral, né, porque o processo de desenvolvimento humano é um processo de educação, né, mas nós estamos falando especificamente da educação escolar, né. Então, na nossa sociedade, que é uma sociedade letrada, ou seja, que tem a escrita, né, e que tem a escola, né, que por isso necessitou dessa instituição que é a escola, né. Então, na nossa sociedade, a escola é o lugar por excelência e por deliberação onde a aprendizagem ocorre, né? Ela ocorre em vários lugares, mas a escola é o lugar que a nossa sociedade convencionou que a aprendizagem por excelência aconteceria, né? Então, por isso, essa instituição, a escola, tem um papel central no desenvolvimento humano, na nossa sociedade. Sí, no estamos hablando de educación en general, nos referimos al proceso de educación escolar, a un proceso institucional que en nuestra sociedad, que se caracteriza por ser una sociedad letrada, escrita, para ella el lugar por excelencia y de deliberación será la escuela, en donde ocurre esse aprendizaje deliberado, o aprendizaje social. Sim, então, na nossa sociedade, que é uma sociedade letrada e escolarizada, a escola tem um papel
fundamental no desenvolvimento humano, porque se a aprendizagem ela é central para o desenvolvimento humano, o lugar onde esse processo acontece por excelência tem um papel fundamental no desenvolvimento humano, por consequência. ¿Sí? En nuestra sociedad, como ya dijimos, letrada y escolarizada, la escuela tendrá ese papel fundamental para el desarrollo humano. O próximo slide, por favor. La próxima proyección, por favor. Então, é importante a gente discutir a função da escola, né? Qual que é a função da escola na nossa sociedade, né? Segundo a psicologia histórico-cultural, promover a apropriação da produção cultural histórica humana pelas novas gerações, né? Então, tudo que é produzido pela humanidade, né? Deve ser aquilo que cada grupo social, né, elege como mais importante, apropriado pelas novas gerações, né? Então, essa é a função da escola na nossa sociedade, né? E como que ela faz isso, né? Então, a escola tem por objetivo fornecer instrumentos para se relacionar ativamente com o sistema de leitura e escrita, o conhecimento acumulado historicamente, né, parte dele, e o modo de construir esse conhecimento, que é o conhecimento científico. ¿Sí? En la perspectiva psicológica histórico-cultural, la función de la escuela será básicamente la de la promoción y apropiación de la producción cultural histórica humana para las nuevas generaciones. ¿Cómo ocurre esto? Mediante el papel de la escuela de proporcionar instrumentos para permitirle al sujeto interactuar activamente con el sistema de lectura y de escritura, el conocimiento históricamente acumulado y el modo de construir, encaminar esse conhecimento. Então, eu quero destacar aqui a base, que é o sistema de leitura, base da nossa escola, né, que é a leitura e escrita. Então, a nossa escola está assentada sobre a questão da leitura e da escrita, né? Por meio dela que depois a escola vai compartilhar, né, o conhecimento historicamente acumulado e também promover a apropriação do modo de construir esse conhecimento, que é o modo de conhecimento científico. ¿Sí? Entonces, es a partir de la base de nuestra escuela, en esta escuela es a partir de la lectura y la escritura, conforme el sujeto irá a aprender a adquirir y por medio de ello la escuela irá a promover ese conocimiento acumulado. Sim, o próximo slide, por favor, Luiz. Proyección, por favor. Bom, e aí, como fica a questão da educação das crianças pequenas, né? Se eu estou dizendo que o objetivo da educação é promover, em primeiro lugar, a apropriação da leitura e da escrita, né? Então, qual que é o papel da educação das crianças pequenas? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que corresponde a la educación de niños pequeños? Estamos hablando de que la escuela debe de promover la lectura y la escritura. Creo que se quedó pasmado Sí, el audio de la doctora. Ahora, sí, así es. yo creo que vamos a esperar. Yo creo que sí se quedó congelada Sí, la imagen. Bueno, la imagen. Vamos a esperar, ya que estoy poniendo en pausa la Si grabación. me permiten, podría Sí. hacer un pequeño resumen de lo que Sí. la doctora nos ha platicado mientras ella resuelve el problema técnico. La Ujú. doctora hasta el momento nos ha estado platicando sobre el papel de la escuela en el desarrollo humano. Comenzó contándonos acerca de Vygotsky, en el cual Ya regresó la doctora. ¿ya la tenemos? Ya tenemos a la doctora. Bienvenida Sí, de regreso, doctora. la tenemos. Perfecto.
Me desculpem, eu Discúlpenme. vim para estou aqui na universidade e para usar para usar o computador que tem conexão melhor, mas o computador estava com problema no áudio. Aí tive que mudar para o meu notebook e eu estou usando Wi-Fi. E aí dá esses problemas às vezes. Me desculpem. Sí, discúlpenme, me quedé aquí en la universidad porque pensé que la computadora de aquí tenía mejor señal, pero empezó a darme algunos problemas de audio y tuve que pasar a mi laptop para mejorar el audio. Discúlpenme. Sí, doctora, está muy bien. Adelante. Aún no vemos la diapositiva completa. Ahí está, ahí está. Isso. Então, você já tinha conseguido traduzir, Leonardo? Sí. Tá. O que Então, acontece com as crianças, o papel da escola na educação das crianças pequenas, sim. né? O papel da escola, né, na educação de crianças pequenas é, então, antecipar a alfabetização para prevenir problemas que possam surgir na etapa seguinte, que temos muitos aqui no Brasil, que imagino, talvez vocês tenham também aí no México, né? Esse é o papel da educação? Não, né? Então, agora eu vou discutir um pouquinho o que é educar, qual o papel da escola na educação de crianças pequenas, né? E para isso eu vou me valer de algumas normativas, algumas prerrogativas, alguns pressupostos que estão na legislação brasileira que eu quero compartilhar com vocês, né? Para dizer qual que é o objetivo da educação de crianças pequenas. O próximo slide, por favor. Entonces, para abordar este papel de la escuela en la formación de niños pequeños, tenemos que hablar del papel de anticipar acciones de alfabetización para esos niños, y eso nos lleva a otra pregunta: ¿cuál sería entonces la acción específica de educar a niños pequeños? Para eso me voy a valer de ciertas prerrogativas y presupuestos que están contenidos en la legislación brasileña. Sim. Então, segundo a nossa lei maior aqui da educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a finalidade da educação infantil, ou seja, da educação de crianças pequenas, né, é o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Sí, entonces, conforme a la legislación de la Ley de Directrices de Educación, la finalidad de la educación infantil en un promedio de 0 a 6 años sería el de promover el desarrollo integral del niño hasta los 6 años de edad en sus aspectos físico, psicológico, intelectual y social. Sim. E o próximo slide, por favor, Luiz Gustavo. Transparência, por favor. E segundo uma outra normativa que nós temos aqui no Brasil, né, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Sí, entonces también según la normativa brasileña, conocida como Directrices Curriculares Nacionales para la Educación Infantil, las prácticas pedagógicas que componen la propuesta curricular de la educación infantil deben tener como ejes orientadores las interacciones y el juego. Sim. O próximo, por favor. Por favor, la siguiente. Então, o objetivo da educação infantil, a educação de crianças pequenas, é promover o desenvolvimento integral da criança por meio de interações e de brincadeiras, né? E por que, em especial, a questão do brincar, né? Por que se deve brincar na escola de crianças pequenas, né?
Por que que a brincadeira deve ser o eixo central da organização do trabalho pedagógico na educação de crianças pequenas? Sí, el objetivo de la educación infantil no, pues pierde de vista la importancia de promover el desarrollo integral de los niños por medio de las interacciones y del juego. Pero ¿por qué a partir del juego? ¿Por qué por qué el niño debe jugar por qué tiene que estar en medio de las actividades, de las acciones, el juego en la educación de niños pequeños? Porque el juego debe ser el eje central de la organização del trabajo pedagógico en la educación de los infantes. É muito comum, né, a gente dizer, na educação de crianças pequenas, né, se deve brincar, a brincadeira deve estar no centro da organização, brincar é importante, mas por quê? Por que que brincar é importante? Por que que se deve brincar? Por que que a organização do trabalho pedagógico nessa etapa do desenvolvimento humano deve estar baseado na brincadeira, né? A psicologia histórico-cultural, ela nos ajuda a responder essa pergunta. Sí, es muy común que nos planteemos y que escuchemos conversaciones de por qué tiene que estar el juego en medio de estas acciones, por qué la importancia de que el niño juegue, ¿no? ¿Por qué privilegiar el juego? Bueno, desde el punto de vista de la psicología histórico-cultural, se debe jugar en la escuela que atiende a niños pequeños. El juego es fundamental. E a resposta a essa pergunta nós vamos ver agora na terceira parte da nossa conversa. Y la respuesta a esta pregunta vamos a verla ahora en la tercera parte de esta conversación nuestra. O próximo slide, por favor. La próxima transparencia, por favor. Então, agora nós vamos falar das contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação de crianças pequenas. Então, por que, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, se deve brincar na escola que atende crianças pequenas? Bien, hablemos ahora de la tercera categoría a partir del papel de las contribuciones de la psicología histórica cultural, de qué manera contribuye a la educación de niños pequeños. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué desde el punto de vista de esta psicología histórico-cultural debemos brincar en la escuela que atiende a niños pequeños, a infantes? Então, por que do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, o objetivo da escola que atende crianças pequenas não deve ser a antecipação da alfabetização, não deve ser a preparação para a próxima etapa, não deve ser prevenir o fracasso escolar, né? Por quê? Para responder essa pergunta, a gente precisa retomar justamente a questão da leitura e da escrita, né? Porque responder por que eu não devo antecipar a alfabetização, eu preciso discutir a questão do desenvolvimento da leitura e da escrita. Y para responder a este objetivo de la escuela, en la perspectiva de la psicología histórica cultural, no debe de ser necesariamente la alfabetización ni prevenir escenarios de fracaso escolar, sino más bien llevar nuestra atención hacia el papel de la lectura y de la escritura. Então, pode parecer contraditório, né? Que eu vou falar da leitura e da escrita justamente para responder por que a brincadeira deve ser o eixo central da educação de crianças pequenas. Mas eu espero que até o final da nossa conversa aqui eu consiga mostrar que isso não é contraditório. Incluso puede parecer contradictorio esto que estoy señalando, el papel de la lectura y la escritura, cuando ya antes hablamos del juego, y espero que al final pueda yo expresar esa perspectiva de manera más clara y mostrar que no es contradictorio. Sim. Então, para discutir isso, uma primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é a leitura e a escrita. Aí vou pedir para o Luiz Gustavo colocar o próximo slide, por favor.
Sí, sí. Entonces, para responder a esto, hay que preguntarnos qué es la escritura y para qué sirve la escritura. Sim. A escrita, né, inicialmente, no primeiro momento, ela é uma representação gráfica da fala, né? Então, é uma nova forma de apresentação da fala num outro formato, né? Então, é a grafia, o registro da fala, no primeiro momento, né, Vigor, gosta de dizer. Depois, no segundo momento, ela tem um desenvolvimento independente, né? E para que serve, né? Isso é o que é. E para que serve a escrita, né? Então, a escrita, ela, assim como outras funções psicológicas superiores, né? Quer dizer, características que são só humanas, né? Ela se desenvolveu a partir de uma necessidade, né? Que necessidade é essa? A necessidade de se comunicar, de registrar, de comunicar na ausência de um interlocutor, né? De poder registrar e ter uma memória, né? Para além da fala, né? E essa forma, né? Ela tem uma história no desenvolvimento humano, né? Então, a escrita, no primeiro momento, né? Ela se desenvolve a partir do desenho, né? Então, o ser humano, né? Em tempos longínquos, ele desenhava, né, coisas do seu cotidiano, da vida, coisas importantes, né? Antes de desenvolver o sistema escrito, muitos anos depois, né? Sí, y entonces inicialmente sabemos que la escritura era una representación gráfica del habla, era un registro, de alguna manera un registro del habla, y posteriormente tendría un desarrollo independiente al resto del desarrollo del infante. ¿Para qué sirve la escritura? Bueno, si lo vinculamos con las funciones psicológicas superiores, se relaciona con esa necesidad humana de comunicarse, de establecer vínculos. Esos dibujos originalmente vinculados a la vida humana, posteriormente se van a conformar con esa característica humana de comunicarse. Então, como nós dizíamos no começo, né, que todo fenômeno humano tem uma história na história da espécie humana e uma história na história de cada ser humano, assim também acontece com a escrita. Então, a escrita, ela tem uma história ao longo da filogênese e ela tem uma história ao longo da ontogênese, ou seja, na história de cada ser humano. Sí, entonces, como un fenómeno psicológico humano, la escritura se vincula con dos aspectos fundamentales del desarrollo, la filogénesis y la ontogénesis. Esa es la manera de constatar su vinculación con las necesidades humanas. Então, para que cada criança desenvolva essa função psicológica superior, né, é preciso que ela também passe, de certa maneira, por essa mesma história, né? Então, por exemplo, é preciso que a criança sinta a necessidade, né, do uso da escrita e que ela compreenda a função dessa escrita, né? ¿Sí? Entonces, para entender la función psicológica superior de la escritura, debemos reconocer que cada niño necesita pasar por ese hecho histórico de experimentar la necesidad de comunicarse mediante la escritura. Creo que se congeló nuevamente. Sí, un poquito, yo creo que sí. ¿La señora está ahí? No, sí se congeló. Sí, Ponemos pausa un poquito. sí, Sí, pues es la comunicación desde el otro lado del mundo. sí, exactamente. Es el sur de nuestro continente, es de Sao Paulo, o sea, es muy lindo. 3 horas de diferencia también. Sí, allá ahorita son las 8:10 de la noche. Ajá. Ya es la conferencia va a terminar aproximadamente a las 9, 10 para las 9, entonces sí es tarde. Son las 8:10.
Vamos a esperar a que la doctora se... Ay, aquí regresó la doctora. Adelante, doctora. Me desculpe. Discúlpenme. Prosseguir, doutora, por favor. Sim. Então, eu vou, para exemplificar isso, né? Peço para o Luiz Gustavo, colocar o próximo slide. Voy a ejemplificar esto, por favor, Gustavo, podemos la siguiente transparencia. Lámina. Então, um exemplo, né, de compreensão de atividades que contribuem para a compreensão da função social da escrita. Vou contar uma história. Tinha um grupo de crianças em torno de 4 anos mais ou menos, uma pré-escola, e aí a professora estava fazendo atividade de vamos fazer um bolo, né? E aí tinha lista de ingredientes, e aí a professora disse: e a gente precisa de farinha, leite e ovos. E aí chamou uma menina e disse: você pode ir lá na cozinha e pedir para a cozinheira esses ingredientes, e deu um papel em que estava anotado esses ingredientes, né? Para a menina de 4 anos. Sí, entonces voy a contar esta anécdota. Es una historia que ocurrió con niños de aproximadamente 4 años en etapa preescolar, están con la profesora y ellos comparten una actividad que es hacer un pastel. Entonces la profesora le pasa a una de las niñas una lista de ingredientes y les dice: necesitamos harina, leche, huevos, por favor ve a la cocina y que te proporcionen estos ingredientes. Ahí va todo en el papel. E aí a menina foi até a cozinha e entregou o papel para a cozinheira. E aí a cozinheira leu e disse: vocês estão precisando de farinha, leite, ovos. E a menina disse: como você sabe? La niña fue a la cocina y le dice a la cocinera lo que estaba necesitando. La cocinera le dice: está necesitando leche, harina, leche y huevos. La niña, muy sorprendida, le dijo: ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo? Sim, naquele momento, essa menina começou a entender a função da escrita, né? Por meio da escrita, é possível se comunicar na ausência do interlocutor. Então, algo que parece mágico, né? Ela regalou os olhos e disse: como você sabe? Ela não estava, a cozinheira não estava na sala de aula dela, né? Estava só ela, os colegas e a professora. E ela levou um papel e parecia mágica. A cozinheira sabia o que eles estavam precisando para fazer o bolo lá na sala de aula, né? Então, aí ela começa a entender qual que é a função da escrita, né? Ujú. Y en ese momento la niña descubrió cuál es la función social de la escritura al preguntarle a la cocinera cómo lo supo. Parecía cuestión de magia, como si la cocinera hubiera adivinado como una hechicera. Es en esa, ella entiende, comprende que a partir de lo que está escrito en el papel hay una comunicación, se está dando esa función social, psicológico-social del lenguaje. Então, em relação a isso, Vygotsky diz o seguinte, o próximo slide, por favor, Luiz. La siguiente lámina, por favor. Con relación a esto, Vygotsky dice que Isso está nas obras completas, né? Que está em espanhol, a gente não tem em português. Vygotsky diz o seguinte: para que a criança atinja essa descoberta fundamental, o uso de signos de escrita para representar os símbolos verbais da palavra, devem entender que não só pode desenhar coisas, mas também a fala. Essa foi a descoberta que levou a humanidade ao método genial de escrever por letras e palavras. E essa mesma descoberta leva a criança a escrever as letras. sí. Esto ustedes lo tienen en español, no está en portugués. El original de Vygotsky está en español y dice que, señala Vygotsky que para que un niño consiga ese descubrimiento fundamental, el uso de signos de escritura para representar los símbolos verbales de la palabra, debe entender que no solo puede dibujar cosas, sino también el papel del habla. Ese fue el descubrimiento que llevó a la humanidad al método genial de escribir
por letras y palabras. Y ese mismo descubrimiento lleva al niño a escribir las letras. Então, para aprender a escrever, é preciso que a criança compreenda antes que a escrita é uma representação da fala. Representação no sentido de reapresentação, de apresentar de novo, né? De apresentar de novo a fala num outro formato. Ou seja, para que a criança aprenda a escrever, é preciso, a ler e a escrever, é preciso que ela seja capaz de representar, de reapresentar, de representação. Entonces, para que el niño aprenda a escribir, es necesario que aprenda que la escritura es una representación del habla, que represente, que recree aquello que está expresado de manera verbal, de manera oral. E quais atividades desenvolvem essa capacidade de representação na infância, né? Para Vygotsky, inicialmente são justamente a brincadeira e o desenho. Por isso que Vygotsky afirma que a brincadeira de faz de conta, o jogo de papéis e o desenho criam as condições necessárias para o desenvolvimento da linguagem escrita na infância. Sí, entonces, ¿cuáles son los elementos que según Vygotsky permiten al niño participar en este reconocimiento del papel de la escritura? Dice que el diseño, el dibujo y el juego de roles, ¿sí? Deben ser etapas preparatorias para el desarrollo del lenguaje escrito infantil. Sim, Vygotsky nos diz também, Luiz Gustavo, você pode colocar o próximo slide, por favor? La siguiente, ajá. Então, Vygotsky nos diz também que o desenho e o jogo de papéis devem ser etapas preparatórias para o desenvolvimento da linguagem escrita infantil. Ujú. El dibujo y el juego de roles deben ser etapas preparatorias para el desarrollo del lenguaje escrito infantil. Por que, de acordo com a psicologia histórico-cultural, o desenho e o jogo de papéis ou a brincadeira de faz de conta criam essas condições para o desenvolvimento da linguagem escrita infantil? Justamente porque eles desenvolvem a capacidade de representação, desenvolvem a função simbólica na criança, né? Quando uma criança... O próximo slide, por favor. La siguiente lámina, por favor. Quando uma criança brinca de mamãe, de casinha, de professora, de hospital, de dirigir e etc., ela reapresenta uma situação vivida num outro formato. Ela não é, nem pode ser mãe, mas quando ela brinca de mamãe e filhinha, por exemplo, ela reapresenta essa situação que ela vive cotidiana de uma outra forma, né? Do seu jeito, mais submetida a regras. Então, essa é uma representação do mundo real. Sí, estos recursos del juego, el dibujo, haz de cuenta, juguemos a, son recursos que están a disposición del niño para desenvolver su capacidad de representación. El niño está representando de manera simbólica aquellos elementos que ve en su vida cotidiana, ¿no? Está jugando a la mamá, cuando está jugando a la mamá, a la casita, a la profesora, a la relación madre-filia, madre-hija, estamos encontrando ejemplos de lo que ella encuentra, ve y significa en su realidad cotidiana. Los está recreando. Então, segundo Vygotsky, é brincando e desenhando que vai se desenvolvendo a função simbólica na criança, de cuja linguagem escrita faz parte. Então, o desenvolvimento da função simbólica é algo bastante amplo, né, no desenvolvimento humano,
a função, a questão da aprendizagem da leitura e escrita precisa, né, dessa função simbólica, faz parte disso e requer isso, e a brincadeira e o desenho faz parte desse desenvolvimento mais amplo, né? Sí, entonces lo que dice Vygotsky, que precisamente el desarrollo de la función simbólica es lo que estará presente, estará dinamizado a partir de la acción de escribir y de leer, de jugar, de dibujar. Eso es la expresión de ese desarrollo de la función simbólica. Então, de acordo com Vygotsky, é isso que se tem de fazer na educação de crianças pequenas, ou seja, garantir, né, promover a aprendizagem, a brincadeira e o desenho, para que a criança possa, posteriormente, se apropriar da linguagem escrita e da leitura, né? Então, de acordo com a psicologia histórico-cultural, não é antecipando exercícios motores de escrita e letras que a criança vai desenvolver a função simbólica, né? Para o desenvolvimento dessa função simbólica, ou seja, para a capacidade de representação, o desenho, a atividade de desenho e a brincadeira é que são fundamentais. Sí, también según Vygotsky, efectivamente, el papel de la educación con los niños es garantizar la presencia, el papel que tienen el juego y el dibujo para que el niño viva esa experiencia promovida por la psicología histórica cultural. No es, como ya mencionamos anteriormente, anticipando la representación simbólica, cómo va a lograrlo. Hay que garantizar que el niño tenga los elementos para representar, que recree su capacidad de representar, que están en el juego, están en el dibujo. Então, Vygotsky diz que é preciso que se ensine às crianças a linguagem escrita e não a escrita das letras. Vygotsky dice que hay que enseñar el lenguaje de la escritura, no enseñar las letras. Sim. E a grande questão é como se faz isso, né? Como se organiza o trabalho pedagógico para conseguir isso, né? E aí eu vou pedir o próximo slide, por favor. La próxima proyección, por favor, Gustavo. ¿Sí? Então, não se trata de deixar brincar, ou permitir brincar, ou deixar a criança desenhar, ou permitir que ela desenhe, mas sim organizar intencional e sistematicamente o trabalho pedagógico nas escolas de educação de crianças pequenas para promover a brincadeira e promover o desenho. Sí, entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, no se trata de que el niño dibuje y juegue de manera libre, sino hacerlo de manera organizada, intencional y sistemática, es decir, promoviendo un trabajo pedagógico que promueva el juego. Es de esa manera como estaríamos garantizando esta intervención intencional. Então, é preciso que a brincadeira tenha um papel central na definição do currículo da educação infantil, no planejamento didático, no projeto pedagógico das escolas de educação de crianças pequenas, ou seja, que ela tenha um papel central no trabalho cotidiano da escola. ¿Sí? Por lo tanto, el juego debe de tener un papel central en la integración curricular, en la integración de las actividades didácticas en la escuela. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma possibilidade de concretização desse entendimento, né? São critérios de qualidade que indicam uma ação, né? São indicadores
que tem em si uma proposta de atuação docente. Y ahora me gustaría compartir con ustedes una propuesta en la cual se asume que hay criterios que pueden caminar, que pueden indicar una atención en la formación de los niños. O próximo slide, por favor. Próxima lámina, por favor. Então, é um documento antigo que a gente tem aqui no Brasil, que está disponível na internet, no site do Ministério da Educação brasileiro, que se chama Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças. É um documento, né, de 1995 e que está centrado nos direitos das crianças. ¿Sí? Es un documento que está actualmente todavía en disponibilidad, lo pueden encontrar ustedes en vía electrónica. El documento se llama Criterios para la atención en guarderías que respeten los derechos fundamentales de los niños. Es un documento de 1995 y apunta directamente hacia esa atención de los derechos de los infantes. O próximo, por favor. Siguiente, por favor. Então, são 11 direitos, né? Então, nossas crianças, né? Assim está no texto, têm direito à brincadeira, à atenção individualizada, a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ao contato com a natureza, à higiene e à saúde, a uma alimentação sadia, a desenvolver sua criatividade, imaginação e capacidade de expressão, tem direito ao movimento em espaços amplos, à proteção ao afeto e à amizade, a expressar seus sentimentos, a uma especial atenção durante o período de adaptação e a desenvolver sua identidade cultural, racial e religiosa. ¿Sí? Ese documento se expresa en 11 derechos que son los siguientes. Nuestros niños tienen derecho al juego, a la atención individualizada, a un ambiente acogedor, seguro y estimulante, al contacto con la naturaleza, a la higiene y a la salud, a una alimentación sana, a desarrollar su creatividad, imaginación y capacidad de expresión, a movimiento, a tener movimiento en espacios amplios, derecho a la protección, al afecto y a la amistad, derecho a expresar sus sentimientos y a una especial atención durante el periodo de adaptación, así como derecho a desarrollar su identidad cultural, racial y religiosa. Sim. E cada desses direitos, ele vem apresentado em formas de garantir esse direito. Então, a gente pode ver um exemplo no próximo slide, por favor. Cada uno de esos derechos está representado por formas que buscan, ante todo, garantizar el ejercicio de esos derechos. En esta lámina, en esta presentación, podemos ver a la pregunta de cómo garantizar el derecho al juego. Los juguetes están disponibles a los niños en todo momento. Los juguetes son guardados en locales de libre acceso para los niños. Los juguetes son guardados con cariño y de manera organizada, y las rutinas de la guardería son flexibles, deben ser flexibles, y reservar periodos largos para los juegos libres de los niños. Então, essas são questões, tem mais outras que nós já vamos ver, que na medida em que eu atendo esses diversos critérios ou aspectos, eu estou garantindo o direito à brincadeira da criança. Entonces vamos a ver que vamos a ver aquí ahora, en la medida en que yo responda a esos criterios, si lo hago, estaré de alguna manera garantizando el respeto a los derechos de esos niños. Então, próximo, por favor, a gente continua dizendo como garantir o direito à brincadeira nos dois próximos slides. Podemos ver cómo podemos garantizar los derechos de los niños al juego. Então,
As famílias recebem orientação sobre a importância das brincadeiras para o desenvolvimento infantil, ajudamos as crianças a aprender a guardar os brinquedos nos lugares apropriados, as salas onde as crianças ficam estão arrumadas de forma a facilitar brincadeiras espontâneas e interativas, ajudamos as crianças a aprender a usar brinquedos novos, os adultos também propõem brincadeiras às crianças. Entonces, vamos a ver que las familias reciben orientación sobre la importancia de los juegos para el desarrollo infantil. Ayudamos nosotros como adultos a los niños a aprender a guardar sus juguetes en los lugares apropiados, los espacios, los salones donde los niños están, deben estar arreglados también de manera, acomodados de manera que faciliten los juegos espontáneos e interactivos, y nosotros como adultos ayudamos a los niños a aprender a usar juguetes nuevos. Los adultos también proponen juegos a los niños. E no próximo são os últimos aspectos para garantir o direito à brincadeira. Y la última, la siguiente, son los últimos aspectos para garantizar ese derecho del niño al juego. Los espacios externos permiten los juegos de los niños. Los niños mayores pueden organizar sus propios juegos, los juegos que impliquen el uso de una pelota, incluyendo el fútbol. Las niñas también pueden participar en juegos que desarrollen los movimientos amplios como correr, aventar, arrojar, saltar. Demostramos el valor que damos a los juegos infantiles participando en ellos siempre que los niños así lo pidan. Los adultos también acatan los juegos propuestos por los niños. Sim, então esse exemplo é uma possibilidade, né? Cada escola, cada creche, cada cidade, cada país, cada cultura vai desenvolver a sua forma, de modo a garantir que a brincadeira e o desenho estejam no centro do trabalho pedagógico desenvolvido com crianças pequenas, né? Bom, então, caminhando para o final aqui da nossa conversa, em resumo, a concepção de desenvolvimento humano segundo a psicologia histórico-cultural afirma que é na relação com o outro, por meio da aprendizagem, que eu me torno humano, ou seja, eu aprendo a ser humano com outro ser humano, né? A educação nessa concepção tem um papel de destaque na nossa sociedade letrada e escolarizada, né? E como contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação de crianças pequenas, né? Nós vimos que a educação nessa etapa do desenvolvimento, né? Ela deve colaborar para o desenvolvimento da função simbólica na criança, né? Da qual a escrita e a leitura fazem parte. E como que ela contribui para isso? Promovendo a brincadeira e o desenho, né? Então, promover a brincadeira significa agir intencional e sistematicamente para que a brincadeira ocorra, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para nossa conversa aqui. Eu estou à disposição agora para perguntas e questões. Gostaria, mais uma vez, de agradecer muito o convite, a oportunidade, e pedir para o Luiz Gustavo compartilhar o próximo slide, que tem as referências. La siguiente, Gustavo, por favor. Sim, essas são as referências que eu usei para essa apresentação. Então, os receitos do Vygotsky estão no tomo 3 das obras escolhidas, né? Que o texto é a pré-história do desenvolvimento da linguagem escrita. E, por fim, o próximo slide, eu deixo aqui o meu e-mail, se alguém, né, por acaso quiser me contactar. O endereço, o site do meu grupo de pesquisa, também tem um QR Code que é possível acessar o site do meu grupo. Sí.
Bueno, un poco, cabe entonces a cada escuela, a cada guardería, a cada ciudad, a cada país, a cada cultura, ver las posibilidades de garantizar esos derechos que aquí fueron discutidos. Y ya encaminándome hacia el final de mi participación, en resumen, podemos decir, podemos señalar, con lo que ya dijimos anteriormente, es en relación con otros mediante el aprendizaje que aprendo a ser humano, ¿no? Está como base la promoción de la lectura y de la escritura, así como la posibilidad de garantizar la presencia del juego en estas acciones de aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? El juego como base para el desarrollo de la función simbólica y, no perdamos de vista, la promoción de el juego con una participación responsable de los adultos, ¿no? Bueno, vemos también en la penúltima lámina las referencias bibliográficas, fundamental, ya lo mencionamos, está en español, y es en el tomo 13 en donde ustedes encontrarán la información de lo que aquí hemos presentado de manera argumentada. Dejo aquí también en esta última lámina el enlace de mi grupo de trabajo y finalmente mi correo. Quiero agradecer la invitación tan generosa a participar en este espacio y que me gustaría conocer, ver si hay alguna pregunta, algún comentario. O último slide, por favor, Luiz. La siguiente, Luis. Muchas gracias. Obrigada, senhora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Adelante. Obrigado, doctora. Bueno, me voy a permitir hacer una breve reseña de esta conferencia que me parece de mucha importancia para todos para dar inicio a las preguntas. Seré muy breve. La doctora nos habló del trabajo de Vygotsky en el desarrollo humano y cómo este se vincula con la historia, lo social y lo humano. ¿Cómo es que los pequeños se vuelven humanos? Y esto es con la interacción con otros seres humanos y con la relación y la interacción entre ellos, ¿no? Y así es como inicia el proceso de humanización. Nos hacemos humanos a partir de la convivencia, por lo que tiene un papel central en el ser humano. Nos habló de un ejemplo sobre un pequeño niño salvaje, que es un niño abandonado y recuperado a los 12 años, y como un médico trata de reintegrarlo nuevamente, ¿no? Para que pueda completar su desarrollo. También vimos el papel de la educación referida como la institución, la función que ésta tiene en la producción cultural histórica y su importancia en las nuevas generaciones, así como el papel de la educación en las crianzas pequeñas, y esta debe garantizar el desenvolvimiento integral. Y por supuesto, como vimos en esta última parte, pues la importancia del juego para el desarrollo de la niñez y el papel de la escritura para comunicar la palabra hablar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y voy a leerle algunas de las preguntas y algunos de los comentarios. Le envían muchas felicitaciones y le agradecen por la charla. Doutora, estão parabenizando e oferecendo alguns comentários, agradecendo muito também pela sua conversa. Charla, o que é, Leonardo? Palestra, a palestra. 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 Eu que agradeço. Yo lo agradezco. Sí, estoy buscando la pregunta de la maestra, me parece la maestra Marta, pero justo se me acaba de... Procurando a pergunta da professora Marta, mas justo agora... Aquí está. Achei. Aquí está. La profesora María Eugenia Bautista le pregunta, doctora, si existe algún rango de edad en que los niños dejan de aprender a través de la interacción. A professora Maria Eugênia Bautista, doutora, está perguntando se a senhora sabe a respeito se tem alguma faixa etária onde a criança
pare de aprender por meio da interação. Não. Não, No desenvolvimento humano todo, né? A gente sempre está se relacionando com o outro. Só que, na medida em que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, esse outro pode ser um livro, né? Tá encarnado, outro humano, tá num livro, tá num documentário, num vídeo, numa lista de exercícios, mas eu sempre aprendo na relação com o outro ser humano. Apesar de algumas vezes esse outro ser humano estar concretizado num objeto, num documentário, mas sempre tem o outro ser humano encarnado ali. sí, no existe tal etapa de edad en donde ocurra. Finalmente, en el desarrollo humano siempre va a estar pautado por la interacción con otro ser humano, solo que a veces ese ser humano es sustituido por algún objeto cultural, como podría ser un libro, un documental, un video, una lista de ejercicios. Siempre estamos aprendiendo con relación a lo humano. Muchas gracias, maestra. Eh, También pregunta la profesora Alma Teresa Telles Romero. ¿Con la pandemia pudieron identificar algún cambio específico en alguna o algunas habilidades en esta población? Sí, a professora Alma Teresa pergunta se durante a pandemia foi possível identificar alguma mudança com relação a esta possibilidade de desenvolvimento. Assim, como eu disse, é um prejuízo para o desenvolvimento, né? Acho que todos que são professores observam isso na sala de aula. Então, as crianças que estavam aprendendo a falar tiveram a fala, esse desenvolvimento prejudicado e atrasado, as crianças que estavam aprendendo a ler e escrever, de modo geral, né? Tiveram também um atraso nesse desenvolvimento. Em geral, houve muito prejuízo, né? De forma geral. Justamente porque o que faltava, né? Nesse momento, para a educação, a gente faltava a interação, embora houvesse, né? Alguns grupos sociais tivessem acesso à interação mediada pela tecnologia, né? Ainda assim, essa interação é muito limitada, né? Então, por isso que todos os alunos são unânimes, né? Dos pequenos aos grandes universidades, e que bom que as aulas voltaram a ser presenciais, né? De outro jeito, eu não estava aprendendo, né? Sí, evidentemente sí hubo perjuicio, hubo daño. Y nosotros, durante este periodo del confinamiento, nosotros como docentes lo podemos observar en el salón de clase con niños que tuvieron, efectivamente, muestran un atraso en el desarrollo. Faltaba la interacción con sus iguales, faltaba una interacción que efectivamente incide en el desarrollo del lenguaje, incluso en situaciones donde había interacciones de niños utilizando tecnología, interacción mediada por la tecnología, se aprecia esta falta de desarrollo. ¿Sí? Es importante la interacción in situ, la interacción viva. Ok, muchísimas gracias. Por Bueno, nada. yo tengo una pregunta aprovechando que soy la moderadora. Y me gustaría saber si algún alumno que tiene mala caligrafía o se come las palabras, las letras al escribir, tendrá alguna deficiencia en el desarrollo del lenguaje. Eu, como moderadora, vou aproveitar e gostaria também de colocar uma questão aqui. A senhora acha que, ou já notou que, se uma criança que mostra é, que tem alguns problemas de caligrafia, omite algumas palavras, terá também algumas incidências no seu desenvolvimento da aprendizagem? De modo geral, não, precisaria saber cada caso, mas
você omitir letras numa palavra é parte do processo de aprendizagem daquela palavra. Escrever espelhado, ou omitir, né, algumas letras, escrever só com vogais ou com algumas sílabas, isso é parte do desenvolvimento do processo de apropriação da linguagem escrita, né? Não, então, de modo geral, não é um problema, é parte do processo mesmo. No, de manera general podríamos decir que no. Estas acciones de tener problemas con su caligrafía, de escribir espeleado, es decir, con las letras invertidas, algunas letras que tienen una forma parecida de manera invertida, o omitir ciertas palabras, ciertas vocales, forma parte del mismo proceso de aprendizaje. ¿Y tiene un rango de edad? ¿Tem alguma faixa etária específica? O processo depende de quando começou o processo de aprendizagem da escrita. Em geral, isso se inicia em torno dos 6, 7 anos, num processo bem desenvolvido, ou seja, que tem um ensino adequado, né? Você espera que em torno de 2, 3 anos isso tenha se resolvido. Agora, depende não da criança, mas o que está se oferecendo para essa criança. Se o processo não é adequado, ou seja, não é uma educação efetiva, de qualidade, eu não posso esperar que em 2, 3 anos ela tenha suprido essa questão, né? Ujú. Bueno, si estamos hablando de un proceso desarrollado alrededor de los 6 a los 7 años, es factible que no ocurra así. 6 o 7 años, sí, 7 años es con la edad con la que un niño en Brasil entra a educación primaria. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de situaciones en las cuales el proceso no es adecuado, es factible que ahí encontremos algunas particularidades, pero de manera general no lo podemos afirmar. Ok, muchísimas gracias. Doctora, aprovecho para decirle que tiene muchas felicitaciones en el chat y también muchos agradecimientos. Doutora, muito obrigado. Eu queria aproveitar para dizer que a senhora tem muitos agradecimentos e parabéns no chat, no bate-papo do nosso link e convido para que no seu momento possa ler. Aham. Sim, eu vi alguns aqui, passei rapidamente os olhos. Eu que agradeço, Carla, Luiz Gustavo, Leonardo e os demais organizadores, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estamos longe, mas podemos estar conectados, né? Isso foi uma coisa boa da pandemia que nós aprendemos, né? Então, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, eu agradeço muitíssimo. Sí, tuve oportunidad de ver algunos de ellos así de relance aquí en el chat y más bien soy yo la que agradezco a ustedes por la invitación, a pesar de la distancia tan grande que hay, pero esta es una de las ventajas que la tecnología y la pandemia nos dejó y que debemos aprovechar de manera oportuna. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, pues para dar cierre a esta excelente presentación, me voy a tomar la libertad de leer su constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos, emite la siguiente constancia a la doctora Débora Cristina Piotto por haber impartido la conferencia magistral Educación y Desenvolvimiento Humano, cuál es el papel de la escuela. Espero haberlo traducido correctamente. Sí, lo traduje correctamente, en el marco del ciclo de conferencias internacionales, tema y tendencias actuales en educación, llevada a cabo el día martes 7 de noviembre de 2023. Muchísimas gracias, doctora Débora. Y bueno, pues le paso la batuta al doctor Luis Gustavo por si quiere agregar algo más. Gracias, profesores, por su atención. Híjole, ya me subieron de rango el programa. Todavía no soy doctor, apenas soy maestro, pero pues gracias por la distinción. Y bueno, pues Muito obrigado pela distinção. Ok. Bueno, pues también deseo dar lectura
y un agradecimiento muy especial al maestro Leonardo Herrera González, y Obrigada. proceder a justamente a comentar lo que es su constancia. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, plantel 5, José Vasconcelos, emite la siguiente constancia al maestro Leonardo Herrera González por haber participado como intérprete del idioma portugués al idioma español en la conferencia magistral titulada Educação e Desenvolvimento Humano, ¿cuál o papel da escola? Educación, y bueno, ya está ahí traducida. Dictada por la doctora Débora Cristina Piotto de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el marco del ciclo de conferencias internacionales, temas y tendencias actuales en educación, llevada a cabo el martes 7 de noviembre de 2023. Nuestro director del plantel, maestro Jaime Cortés Vite, en nombre de quien a ambos les expresamos nuestro más profundo agradecimiento, y estoy seguro que hablo también por todos mis compañeros docentes de la Escuela Nacional Preparatoria y de las otras instituciones que el día de hoy nos acompañaron, por esta extraordinaria, sobresaliente y remarcable, si se puede decir, presentación, conferencia magistral, en donde creo que todos aprovecharemos grandemente lo que nos ha compartido. Gracias, doctora Prieto, gracias. Un abrazo hasta Brasil para usted. Y bueno, sabe, La su doctora ser amado, sí, ser amado se recupere muy pronto. Sabe de quién le hablo. Usted pasó, la doctora, por un momento muy difícil en días pasados, y aún y con ello está con nosotros cumpliendo. Le agradezco tanto, doctora, y que su ser amado muy pronto recupere su salud plenamente. sim. Adelante, Leo. Oferecemos as melhoras para o seu ser amado. Sabemos que a senhora passou por dias difíceis nos dias passados, mas desejamos tudo de bom para o seu ser querido. Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo o carinho, as palavras carinhosas. Agradeço também o convite, a oportunidade, poder conhecer vocês, o Gustavo, a Carla. Agradeço muitíssimo a gentileza do Leonardo em traduzir, e estou à disposição. Muito obrigada. Muchas gracias. Les agradezco a Gracias, todos. doctora. Boa noite. Boa noite. Boa Y esperemos noite. pronto. Hasta pronto. Até. Gracias. Obrigada. Tchau, gente. Muchas gracias. Buenas noches. Tchau. Boa